Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa 18ª aula de leitura e comentário de O Ente e Essência de Tomás de Aquino. Nós estamos agora lendo e comentando o capítulo 2. Vamos retomar essa discussão que é colocada por Tomás de Aquino a respeito do modo como se encontra a essência em diversos. Em diversos significa, primeiramente, nas substâncias e depois nos acidentes. Primeiramente nas substâncias compostas e depois nas substâncias simples. O capítulo 2 trata justamente disso, a essência nas substâncias compostas. Nós já lemos e comentamos o início desse capítulo na aula passada, que diz assim: portanto, nas substâncias compostas, nota-se a forma e a matéria, como no homem a alma e o corpo. Não se pode, porém, dizer que apenas um deles seja denominado essência. De fato, que a matéria sozinha não seja a essência da coisa é patente, pois a coisa tanto é cognoscível como é classificada numa espécie e num gênero pela sua essência. Ora, nem a matéria é princípio de conhecimento, nem algo é fixado num gênero ou espécie graças a ela, mas graças àquilo que algo é em ato. Então, nós trabalhamos isso na aula passada, né? A essência é princípio de inteligibilidade, pela essência que nós classificamos ou colocamos alguma coisa num gênero, numa espécie e num gênero, né? E a matéria não se presta a nenhum desses dois critérios, ou seja, a matéria não é princípio de inteligibilidade, de cognoscibilidade, uma vez que a matéria é indeterminada, né? E, portanto, devido a esta indeterminação, a matéria também não serve para que nós possamos colocar algum indivíduo numa espécie e num gênero. Pelo contrário, né, é pela forma que nos vem a inteligibilidade das coisas, é pela forma que nós podemos colocar alguma coisa sob uma espécie, sob a determinação de um gênero. E a matéria, ela é em potência, né? E a forma é em ato. Então, é por aquilo que algo é em ato que nós conhecemos, né? É pela forma que nós conhecemos. Bom, agora vamos para o ponto seguinte, em que Tomás procura mostrar que também a forma sozinha, ela não é a essência da substância composta. Ele diz assim: também a forma sozinha não pode ser denominada essência da substância composta, embora alguns se esforcem por afirmá-lo. Com efeito, pelo que foi dito, evidencia-se que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora, a definição das substâncias naturais contém não apenas a forma, mas também a matéria, pois, de outro modo, as definições naturais e matemáticas não difeririam. Bom, então nós temos este argumento, né? Uma forma silogística que nos conduz a uma conclusão negativa, a conclusão de que a forma sozinha também não é a essência da substância composta. A premissa maior desse silogismo é que aquilo
é a essência da substância composta aquilo que é significado pela sua definição. Então, premissa maior é a essência da substância composta aquilo que é significado pela sua definição. Por exemplo, se nós dizemos homem é animal racional. A premissa menor diz o seguinte: porém, a forma sozinha não é significada na sua definição, isto é, na definição da substância composta. Esta é a premissa menor. E a conclusão é: a forma sozinha não é a essência da substância composta. A premissa maior, ela é clara por si mesma. A essência da substância composta é aquilo que é significado pela sua definição. Nós já trabalhamos esses termos, essência e definição, ao ler o primeiro capítulo. Depois, a premissa menor é provada pela observação final de Tomás de Aquino, ou seja, que a definição das substâncias naturais contém não apenas a forma, mas também a matéria. A demonstração disso é o seguinte: pois de outro modo as definições naturais e matemáticas não difeririam. Então, definições naturais diferem das definições matemáticas. Em que? No fato de que as definições matemáticas significam somente a forma. Isto é, a forma sem a matéria sensível, enquanto que as definições naturais significam forma e matéria sensível. Repetindo, as definições naturais diferem das definições matemáticas pelo fato de que as definições matemáticas significam apenas a forma, isto é, a forma sem a matéria sensível, enquanto que as definições naturais significam a forma e a matéria sensível. Esta questão da definição natural e da definição matemática aparece no livro 6º da Metafísica de Aristóteles. Nesse livro, ele está determinando o que é a filosofia primeira, né? A filosofia primeira que considera o ente enquanto ente. E ele expõe o método da investigação do ente enquanto ente, como esta ciência, a filosofia primeira, aquilo que chamamos de metafísica, se difere das outras ciências. E em Aristóteles temos as ciências produtivas, aquelas ciências poéticas, por assim dizer, que produzem alguma coisa, as artes. Né? Temos as ciências práticas, a ciência da praxis e não da poiesis, né? Não da produção de obras, mas as ciências das ações humanas, as ciências do campo da ética, da política, por exemplo, e temos as ciências teóricas. Entre as ciências teóricas, então, nas ciências teóricas nós temos a física, a matemática e a metafísica. Né? Então, no livro 6º, Aristóteles fala dessas três filosofias teóricas, que são a matemática, a física e a teologia, né? Ou metafísica, ou filosofia primeira. Né?
Então, Tomás de Aquino, no seu comentário ao 6º livro da Metafísica, na lição 1, ele traz a discussão dessa passagem de Aristóteles, né? E discute a questão das definições, né? No número 14 da lição 1 do comentário ao livro 6º da Metafísica, Tomás diz assim: contudo, deve-se saber que das coisas que foram definidas, algumas são definidas como se define achatado e outras como se define côncavo. E essas duas coisas diferem, porque a definição de achatado é tomada com a matéria sensível. Com efeito, achatado não é outra coisa do que um nariz curvo ou côncavo. Ora, a concavidade é definida sem a matéria sensível, pois não se põe na definição de côncavo ou de curvo algum corpo sensível, como fogo ou água ou algum corpo semelhante. Com efeito, diz-se côncavo aquilo cujo meio está fora das extremidades. Bom, então, Aristóteles mesmo toma este exemplo, né? Ele fala do nariz, de um tipo de nariz, né? Que em italiano se chama camuso, né? O nariz que poderíamos chamar simplesmente o achatado, né? O que é o achatado? Seria o nariz côncavo ou curvo, não é? Enquanto que de achatado, na definição de achatado, entra não somente a forma, isto é, o côncavo ou curvo, mas também entra a matéria, o nariz, né? A matéria sensível, né? Porém, no caso da definição de côncavo ou de curvo, não entra a matéria, né? Quando falamos do côncavo ou do curvo, né? Nós não incluiremos a matéria sensível na definição dessas formas que são estudadas na matemática, na geometria. Nós chamamos de côncavo aquilo que é menos elevado no meio do que nas bordas. Agora, na definição de côncavo, não entra se é côncavo um nariz, se é côncavo uma folha, por exemplo. Então, a matéria sensível ela não entra na definição da matemática, como na geometria, por exemplo, enquanto que a matéria sensível entra na definição natural, né? Então, todas as definições naturais são definidas de modo semelhante a essa definição de o achatado, né? Nas definições naturais, né, nenhuma das definições pode ser assinalada sem o movimento, mas qualquer uma delas tem matéria sensível em sua definição e, por consequência, o movimento, pois a cada matéria sensível compete o movimento próprio, dirá Tomás de Aquino. Então, se a física, a ciência das substâncias naturais enquanto moventes, né? Mutáveis e moventes, se ela trata do movimento, vai tratar da matéria sensível, né? Para tratar do movimento, precisa tratar também da matéria sensível, porque, diz Tomás, a cada matéria sensível compete o movimento próprio, né? Lembrando que o movimento na física antiga e medieval não é somente a mudança de lugar, a translação, né? Mas temos o movimento quantitativo, como aumento e diminuição, o movimento qualitativo, como a alteração, né?
nós temos o movimento substancial, como a geração e a corrupção, né? Então, ao se investigar a quididade nas coisas naturais, ao se defini-las na ciência natural, é preciso levar em conta a matéria sensível, né? No número 18, Tomás de Aquino dirá: nisso difere a matemática da física, porque a física considera as coisas cujas definições são com a matéria sensível, e por isso considera as coisas não separadas, enquanto não separadas. Contudo, a matemática considera as coisas cujas definições são sem a matéria sensível, e por isso assim considera as coisas enquanto são separadas, né? Então, por exemplo, na geometria, a definição de círculo, né, não entra a matéria sensível, né? Então, essa diferença, né, de presença da matéria sensível e ausência da matéria sensível faz a distinção entre física e matemática. A questão da se é imóvel ou não, né, naturalmente na física aquilo que é considerado é móvel, isto é de alguma maneira mutável, de alguma maneira está em devir, né? De alguma maneira sofre mudança, né? Enquanto na matemática, Aristóteles, nesse livro sexto, não decide, né? Porque enquanto, por exemplo, na geometria e na aritmética, é claro que é imóvel, imutável aquilo que se estuda, porém na astronomia, na música, por exemplo, não é tranquila esta questão, né? Em todo caso, no número 20, Tomás de Aquino diz: a física é acerca das coisas inseparáveis e móveis, e a matemática acerca de certas coisas imóveis, que porém não são separáveis da matéria segundo o ser, mas só são segundo a razão, porque as que são segundo o ser estão na matéria sensível. Então, a física estuda coisas inseparáveis da matéria, né? E coisas móveis, mutáveis, em devir. A matemática estuda certas coisas imóveis, que, porém, não são separáveis da matéria segundo o ser, né? Isto é, eu não posso separar o círculo segundo o ser daquilo que é circular. Eu não posso separar o triângulo segundo o ser daquilo que é triangular. Eu não posso separar o côncavo daquilo que é côncavo, né? Segundo o ser. Mas eu posso separar segundo a razão, isto é, eu posso abstrair, eu posso prescindir da matéria e considerar apenas a forma, né? Então, a matemática ela traz esse caráter de uma abstração no qual nós prescindimos da matéria sensível e consideramos racionalmente apenas a forma, como no caso das figuras geométricas, né? No entanto, né, segundo o ser, as figuras estão na matéria sensível. Então, aquilo que não é separável segundo o ser, é separável segundo a razão, a consideração da razão. Isto é, essa separação segundo a consideração da razão é o que nós chamamos de abstração. Então, agora vem a questão: e a filosofia primeira? E a metafísica, né?
A filosofia primeira, ou metafísica, ela vai estudar aquilo que é separável, aquilo que é separável da matéria, ou que é separado da matéria, segundo o ser, né? Aquilo que é imóvel, né? Aquilo que é eterno e que é causa comum das demais coisas. Neste sentido, a filosofia primeira, ou metafísica, será chamada de teologia, né? Porque o divino, né, do ponto de vista aristotélico, é aquilo que é imóvel, leia-se imutável, né? Aquilo que é sempre, né? Aquilo que é eterno, né? O divino é aquilo que não depende da matéria para ser, para existir, né? Então nós temos ali, né, 3 disciplinas: a física, a matemática e a metafísica, né? No finalzinho, melhor dizendo, no número 22 dessa lição 1 do comentário ao livro 6 da Metafísica, Tomás dirá: ora, deve-se advertir que, ainda que as coisas são separadas da matéria e do movimento, segundo o ser e a razão, pertencem à consideração da filosofia primeira, porém a filosofia primeira, não as considera somente, mas o filósofo investiga também as coisas sensíveis enquanto são entes. A não ser, talvez, que digamos, como diz Avicena, que essas coisas comuns que esta ciência considera são ditas separadas segundo o ser, não porque sempre sejam sem matéria, mas porque não têm por necessidade ser na matéria, como a matemática. Então, a alma humana requer o corpo, mas a alma humana, como forma do corpo, é uma coisa, e essa forma pode subsistir sem o corpo, né? Então, nós temos, né, duplo sentido. A filosofia primeira estuda o ente enquanto ente, e nesse sentido ela estuda tudo aquilo, todos os entes, né? Sejam entes da realidade física, sejam entes da realidade matemática, sejam entes da realidade metafísica, né? Mas, por outro lado, a filosofia primeira estuda aquelas substâncias que são separadas da matéria e que são independentes de alguma maneira da matéria, e sobretudo o divino, aquilo que é imutável, aquilo que não está submetido de maneira alguma ao devir. Então, nesse sentido que a filosofia primeira é chamada por Aristóteles de teologia. Feita esta explicação, vamos ler de novo o número 12, para ver se ficou um pouco mais claro. Diz assim: também a forma sozinha não pode ser denominada essência da substância composta, embora alguns se esforcem por afirmá-lo. Com efeito, pelo que foi dito, evidencia-se que a essência é aquilo que é significado pela definição da coisa. Ora, a definição das substâncias naturais contém não apenas a forma, mas também a matéria, pois de outro modo as definições naturais e matemáticas não difeririam. Mas vamos voltar para o começo desse parágrafo, que diz: também a forma sozinha não pode ser denominada essência da substância composta, embora alguns se esforcem por afirmá-lo. É muito provável que este alguns ali a que ele se refere são averroístas, né? Averroes, com efeito,
é mencionado no comentário de Tomás de Aquino ao livro 7º da Metafísica, na lição 9. Então, lição 9 do livro 7º, comentário ao livro 7º da Metafísica. No número 8, nós lemos assim: para evidenciar o que foi dito neste capítulo, deve-se saber que há duas opiniões sobre as definições das coisas e suas essências. Alguns dizem que toda a essência da espécie é a própria forma. Por exemplo, que toda a essência do homem é sua alma. E por esta razão dizem que, na realidade, a forma do todo, que se significa pelo nome humanidade, é a mesma que a forma da parte, que se significa pelo nome alma, mas que diferem apenas pela noção, pois a forma da parte é assim designada na medida em que aperfeiçoa a matéria e faz com que ela exista em ato, mas a forma do todo é assim designada na medida em que o todo composto por ela é colocado na espécie. E por essa razão querem que nenhuma parte material seja posta na definição que designa a espécie, mas apenas os princípios formais da espécie. Esta parece ser a opinião de Averroes e de alguns dos seus seguidores. Então, nós temos aqui, né, a identificação de essência e forma. Alguns dizem que toda a essência da espécie é a própria forma. Então, a essência do homem é a própria forma, né? Agora, nós temos a forma do todo e a forma da parte. A forma do todo nós designamos com a palavra humanidade, né? Então, a humanidade é a forma do homem como um todo, né? E a forma da parte, nós dizemos que é a alma, né? A alma é a forma do corpo, né? A forma da parte, diz Tomás, é assim designada na medida em que aperfeiçoa a matéria, né? E faz com que ela exista em ato, né? Então, a alma é aquilo que faz com que o corpo exista em ato como corpo natural, corpo orgânico, como corpo vivente, né? E que aperfeiçoa, né, esta matéria que é o corpo, né? Fazendo com que este corpo viva e se desenvolva enquanto o corpo que ele é, né? Isto é a forma da parte. A forma do todo é assim designada na medida em que o todo composto por ela é colocado na espécie, né? Então, a humanidade. A humanidade né, é diferente, é a forma do todo. A alma é a forma da parte, né? E ele diz, por essa razão, alguns querem que nenhuma parte material seja posta na definição que designa a espécie, mas apenas os princípios formais da espécie. E diz, esta parece ser a opinião de Averroes e de alguns dos seus seguidores. Temos aqui uma referência ao comentário de Averroes aos livros da Metafísica, o livro 7º, comentário 35 de Averroes. Talvez mais explícito seja o comentário 21 ao livro 7º da Metafísica de Averroes, né? Onde lemos no texto latino que a cuididade do homem é a forma do homem, e não é o homem que é congregado a partir de matéria e forma. Então, a essência ou a cuididade, o que é ser homem, né, é a forma do homem, e não o homem que é congregado de matéria e forma.
Para Tomás de Aquino, a espécie, né, ela implica matéria e forma. Naturalmente, não a matéria individual, e sim a matéria comum. Né? Se nós falamos de homem, nós precisamos considerar, né, que homem é, sim, um ser racional, mas esse ser racional, né, ele este vivente racional, ele é composto de matéria também, né, de carne e osso. Né? Então, neste homem está esta carne e estes ossos. Quando nós falamos de homem, né, supõe que seja de carne e osso. Tá? Supõe que seja uma alma intelectiva, aperfeiçoando a matéria e fazendo com que a matéria exista em ato, né? Como carne e osso. Né? Também, quanto definição, né? Animal racional. Né? Homem é animal racional. O racional está aqui para a forma e o animal, de certa maneira, para a matéria. No número 18 da lição 9 do comentário ao livro 7º de Tomás de Aquino, nós lemos assim: E ainda que a matéria não seja parte da forma, todavia uma matéria sem a qual não pode ser concebida a forma deve ser posta na definição da forma, como o corpo orgânico é posto na definição de alma. De fato, assim como os acidentes somente têm o ser perfeito enquanto existem no sujeito, assim também as formas somente têm o ser perfeito enquanto existem suas próprias matérias. E por essa razão, assim como os acidentes são definidos pela adição de sujeitos, assim também ocorre com a forma pela adição da matéria própria. Portanto, quando a matéria é posta na definição de uma forma, há definição por adição, mas não quando é posta na definição de um composto. Então, aqui entra a questão da definição de alma. Entra a questão aqui, qual a definição de alma? No De Anima, livro 2, capítulo 1, Aristóteles traz uma definição de alma. Né? Diz, entelecheia reprote somatos physicou dynamei zoen echontos. Né? Em latim, a tradução soa assim, actus primus corporis physici potentia vitam habentes. Ou seja, a alma é aquele ato primeiro do corpo físico, corpo natural ou orgânico, que tem vida em potência. Né? Então, na definição de alma, entra corpo. Né? A alma como ato primeiro, aquilo que aperfeiçoa e dá o ser ao corpo, enquanto um corpo vivente. Né? Então, como ato primeiro, né? Enquanto forma, ou entelecheia, né? Enquanto ato primeiro, que é ato primeiro do corpo físico, não de um corpo artificial, e sim de um corpo natural, né? De um corpo orgânico, né? Que tem em potência vida. Né? Então, na definição de alma, entra corpo. Né? Então, nós temos aqui, na definição de uma forma, entra
a matéria. Então, nós podemos falar da definição de um composto, como quando nós definimos homem, né? Homem é animal racional, e podemos falar da definição de uma forma, como quando nós definimos alma. A alma como ato primeiro do corpo natural, que em potência tem a vida. Neste caso, da definição de uma forma, quando a matéria é posta na definição de uma forma, a definição por adição, diz Tomás de Aquino, mas não quando é posta na definição de um composto. Neste caso, não entra como uma adição. O que vem logo a seguir fala justamente disso. No número 13 nós lemos: também não se pode dizer que a matéria é posta na definição da substância natural como um acréscimo à sua essência, ou como um ente fora de sua essência. Porque este tipo de definição é próprio aos acidentes, que não têm uma essência perfeita, donde ser preciso que recebam na sua definição o sujeito que está fora do seu gênero. É claro, portanto, que a essência compreende a matéria e a forma. Voltando ao comentário de Tomás, na lição 9, comentário ao livro 7º da Metafísica, então Tomás ali diz que os acidentes só têm o ser perfeito enquanto existem no sujeito. Né? Os acidentes necessitam de um sujeito para ter um ser perfeito. Quer dizer, não há um branco sem que este branco seja branco em algum sujeito, em alguma substância. Né? O branco no papel, o branco numa parede, por exemplo. Né? Então, para ter ser perfeito, os acidentes necessitam de um sujeito. Né? Então, os acidentes são definidos pela adição de sujeitos. Então, no número 3 do capítulo 2 de O Ente e a Essência, Tomás diz que a matéria, ao ser aceita e posta na definição da substância natural, ela não é posta como um acréscimo à essência, né? Ou como um ente fora de sua essência, fora da essência dessa substância natural. Né? O que está fora da essência da substância natural são os acidentes. Né? Os acidentes que não têm uma essência perfeita, porque os acidentes só têm essência e ser, né, na medida em que eles existem em uma substância, ser em outro, né? Ser na substância. Né? Também aí que na definição dos acidentes, onde ser preciso que recebam na sua definição o sujeito que está fora do seu gênero. Né? Falemos um pouco dos acidentes. Né? Então, acidente tem um significado físico e um significado lógico. O significado físico diz respeito ao modo de ser. O significado lógico diz respeito ao modo de predicação em questão. Né? Por exemplo, a inteligência é um acidente físico do homem. Né? Porque quem existe não é a inteligência, mas o homem inteligente. No entanto, a inteligência não é um acidente lógico do homem, porque é um predicado necessário do homem. Né? Então, aí se diferencia entre um acidente
físico ou natural e o acidente lógico, né? A inteligência é, de certa maneira, um acidente natural, físico do homem, né? Algo que acontece ao homem, né? O que existe, propriamente falando, por si é o homem inteligente, não é a inteligência, né? Mas, do ponto de vista lógico, isto é, da predicação, né? A inteligência não é um acidente. A inteligência, ela pertence à essência do homem, desse ponto de vista, porque é um predicado necessário, na medida em que definimos homem como animal racional, né? Então, o acidente natural ou físico é a realidade à qual compete o ser, não em si, mas em outro, né? A realidade cujo ser consiste totalmente no inerir a um outro, ser inerente a um outro. Isso é o acidente físico, ou natural. No ser modificação, determinação de um outro, isto é, de um sujeito, né? Em latim, res qui debetur esse in alio, né? A coisa a que é devida ser em outro. Como, por exemplo, um ato de pensamento meu que não existe em si, mas como uma determinação de mim enquanto um ser pensante, um ente pensante, né? Bem, os vários tipos de acidentes, né? Distinguimos vários tipos de acidentes. Acidentes absolutos, relativos e modais. Absolutos são os acidentes que determinam a substância em si mesma e não em relação com outras substâncias. São acidentes absolutos quantidade e qualidade. Acidentes relativos, ao contrário, dizem uma referência a uma outra substância e são, segundo Aristóteles, relação, ação, paixão, determinações de lugar e de tempo, isto é, o onde e o quando, também que está ierren, em latim situs e habitus, né? O jazer e o ter. Então, nós temos acidentes absolutos, aqueles que determinam a substância em si mesma, e não em relação à substância, em relação a outras substâncias, a quantidade e a qualidade. Acidentes relativos, aqueles que dizem respeito a uma outra substância, né? Relativo entre uma substância e outra substância. Então, a relação, ação, paixão, onde, quando, jazer e ter. Acidentes modais são as determinações de outros acidentes. Por exemplo, a velocidade de um movimento. A velocidade é o modo de ser de uma ação, a qual é já um acidente. Depois podemos distinguir entre acidente próprio e comum. Acidente próprio é aquele que deriva do elemento específico. Acidente comum, aquele que deriva do elemento genérico. Acidente intrínseco é extrínseco. É acidente intrínseco aquele que determina de qualquer modo a substância. Extrínseco, aquele que indica a relação de uma outra coisa com a substância. E uma relação tal que não modifique absolutamente a substância. Por exemplo, o ser conhecido é um acidente extrínseco à coisa conhecida, porque a coisa permanece aquilo que ela não é modificada pelo conhecimento, né? Então, nós temos acidentes absolutos e relativos,
acidentes intrínsecos que determinam a substância naquilo que ela é, e acidentes extrínsecos que não modificam a substância. Exemplo do acidente extrínseco, o ser conhecido. Que uma coisa é conhecida, isso não modifica a coisa. Pelo contrário, o conhecimento deixa a coisa ser como ela é, né? A coisa não é modificada pelo conhecimento. Então, aí, ser conhecido é um acidente extrínseco da coisa, né? Depois temos acidentes próprios e comuns. Próprios, aqueles que pertencem aos elementos específicos, comuns aos elementos genéricos. Por exemplo, acidentes do humano, acidentes do animal, né? Da espécie homem, acidentes do gênero animal. Voltando ao nosso texto da O Ente e a Essência, o importante aqui no número 13, né, é entender que a matéria ela pertence à definição da substância natural de uma maneira intrínseca, né? Não como algo extrínseco, como algo que é acrescentado à definição da substância natural, né? O que é acrescentado ao sujeito ou à substância são os acidentes, isto é, qualidade, quantidade, relação, as determinações do onde e do quando, a ação e a paixão, o jazer e o ter, né? Esses acidentes todos, sempre pelo fato do acidente ser sempre acidente de alguma coisa, né? Acidente implica que seja em outro, né? Acidente implica que seja predicado de outro, né? Dito de outro, predicado de outro. Então, acidente do ponto de vista físico, acidente do ser em outro. Acidente do ponto de vista lógico, ser dito de outro. Por hoje ficamos aqui. Agradeço a sua atenção e a sua paciência e até a próxima oportunidade.